Angola, da África. Eu ainda não conheço a África, mas eu desejo sim um dia poder ter a oportunidade de estar conhecendo aí e quem sabe a gente realizar algum evento, alguma coisa aí com todos vocês. Vou ficar muito feliz de estar vivendo essa experiência na África. Fátima Alencar, boa tarde. Boa tarde, querida, tudo bom? A Aide me mandou um joinha para você também, querido. JB Ramos. Boa tarde, da Rocinha. Boa tarde, querido. Um beijo enorme para todos vocês da Rocinha. Seja muito bem-vindo. A Fátima Alencar. Eu desejo que nossos governantes tenham mais consciência, cuide melhor do nosso país, Niterói. Verdade, Fátima. Um beijo enorme para vocês todos de Niterói. E esse comentário seu, ele puxa até um gancho, né, de algo que eu desejo muito realizar nesse período da nossa jornada aqui na Rádio Exclusiva FM, né? Eu sempre tive muitos tabus em relação à política, até mesmo porque a gente tem um cenário realmente que nos desafia muito, né? E todos nós brasileiros, de alguma forma, a gente acaba passando, né? Sem entender algumas informações, a gente, né, de alguma forma olha essa realidade, olha em massa o que a maioria fala, e isso me fez muito pensar em como contribuir com a comunicação para que a gente possa compreender melhor a política, porque eu me dei conta que a gente aqui no país, de certa forma, a gente sabe da política, né? Algumas coisas, por exemplo, o vereador, a gente sabe o termo, né? Vereador, prefeito, presidente. Mas aí depois, né? Pensando em como eu poderia contribuir, eu vi que a gente não sabe, às vezes, o básico. Por exemplo, eu particularmente, né, assim como acredito a maioria de vocês, eu não sei exatamente a fundo como que é que um vereador realmente atua, quais são as responsabilidades dele, o que realmente ele faz, né? E aí, a gente sabe o que os outros falam, mas e na prática? Como que é isso? Será que é realmente do jeito que as pessoas falam, a maioria fala? E logo em breve, né, eu estarei realizando alguns programas onde a gente vai chamar algumas personalidades, né, e a gente vai mostrar o lado humano da história, porque às vezes as pessoas olham a política de uma forma que, como se não existisse o lado humano, né? E aí a gente poderia realmente se permitir, sem julgamento, ouvir realmente como que funciona os bastidores, né? Eu falo isso porque teve um período da minha vida que eu morei, né, uns 7 anos na região de Mogi das Cruzes, e aí eu tive amizade com o secretário socioeconômico e eu via que ele se esforçava. O socioeconômico, tá? Eu vou explicar para vocês, tá? Até onde eu entendi. Ele cuida de toda a economia, né? Da região, então eles sabem a quantidade de empresas, de negócios e comércios. E aí ele acaba cuidando disso para desenvolver a cidade. Falando legalmente, tá, gente? Um profissional depois vê e explica melhor. Isso eu estou falando da minha percepção como pessoa, assim como todos vocês, mas algo que eu realmente, de fato, vi na prática. E aí, eu via, assim, por uns momentos, né? Eu via ele na correria, aí ele ia nas empresas, visitava. E aí eu via algumas situações que o pessoal chamava, você não faz nada, você não trabalha. E ele tentava provar algumas coisas, mas ele não conseguia porque não dependia totalmente dele. E aí eu lembro um dia que ele pegou e falou bem assim, Sônia, você está vendo? A gente se esforça tanto e as pessoas acham que a gente não faz nada, mas não sabe o sufoco que é do lado de cá. E quando ele falou dessa forma comigo, eu realmente me fez pensar. Eu falei, nossa, é mesmo, né? As pessoas falam, a gente às vezes julga, mas e se a gente estivesse no lugar, né, dessas pessoas, como será essa realidade? Será que seria mesmo do jeito que é falado para nós? De que forma seria? Então, né, nessa nova etapa da minha trajetória, hoje eu me sinto um pouco mais confortável
e de repente levantar essa abordagem, agora que a gente está em época também de eleição, de repente a gente ouvir um pouco mais, olhar o outro lado da moeda, né? De alguma forma, de forma que a gente possa esclarecer e tirar dúvidas. Porque eu, na verdade, quando eu estiver interagindo com um profissional, uma pessoa que já tem, né, algo para compartilhar, porque existem também as frustrações, existem também os desafios. Às vezes a pessoa pensa que vai chegar lá de um jeito e chega depois é de outro, e aí ela fala, caramba, mas não era bem isso que eu queria, né? Então a gente vai começar a olhar um pouco desses lados pra gente entender um pouco de alguma forma, de uma forma neutra, mas que a gente possa compreender e ter uma percepção melhor de como a gente pode contribuir com o nosso país, com a nossa sociedade, com, de fato, o que ocorre no país em relação também à política. Então, fiquem ligadinhos, porque isso é algo que eu acredito que vai agregar muito, porque eu também tenho curiosidade para aprender e entender como que funciona, para que a gente possa realmente, de fato, saber como contribuir melhor com as pessoas em relação a isso. Gente, tem muita mensagem, olha só que legal. Deixa eu ver aqui. O JB, deixa eu ver aqui. A Fátima falou. O JB, beijos, querido. Aí depois ele escreveu: infelizmente não acredito nos políticos. Olha, você acredita que, assim, eu nunca parei para pensar, porque eu sempre sou muito neutra em relação à política, né? Mas depois eu fiquei pensando, a única forma que a gente tem de quebrar esses tabus e essa visão que criou-se em massa é a gente se permitir ouvir o outro lado da moeda de alguma forma e se colocando no lugar ali, se a gente estivesse na situação, como seria. Em algumas situações, né, que a gente, porque muitos ali eu percebo que entram de fato para buscar fazer a diferença. E a maioria das pessoas tiram parâmetro de um ou outro que não tiveram ética profissional e acaba generalizando. E como eu citei o exemplo, né, desse profissional lá de Mogi das Cruzes, né, eu via que ele tinha boa vontade, mas ele não era reconhecido porque as pessoas tinham essa visão e generalizavam. Então, às vezes, por conta que um não foi ético, né, naquela atuação, não significa que os outros também não sejam. Então, eu acredito que é legal a gente ter um pouco dessa sensibilidade, porque se a gente, no caso, estivesse na posição, assim, por algum motivo, buscasse entrar na política, de fato seria, de alguma forma, pensando em contribuir com a sociedade, né? E talvez a gente não gostaria de ser julgado, talvez, né, da forma que as pessoas julgam. Mas isso são reflexões minhas, que se fizer sentido para você, ótimo, né? A gente vai conseguir desenvolver um trabalho muito legal, porque vocês vão acabar querendo tirar dúvidas, assim como eu também desejo tirar dúvidas, né? De alguma forma em relação a esses temas.